Amém, queridos? Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Você está feliz nessa noite? Nós adoramos o Senhor nessa noite. Nós vamos entrar numa atmosfera agora para nós ouvirmos a palavra. Nós quando entramos aqui, a abertura do culto, né, o nosso coração se abriu para adoração, momento de rendição ao Senhor, de nós expressarmos para o Senhor. Eu quero convidar você agora para nós prepararmos esse momento para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco nessa noite. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a você começar a pedir ao Senhor para que Ele leve a tua mente cativa ao trono da glória dEle nessa hora, para que não só eu, mas que você nessa noite, eu pedi ao Senhor hoje, Senhor, que eu seja um canal desobstruído nessa noite, para falar, Deus, aquilo que o Senhor quer. Que você ore nessa noite, Senhor, e eu quero ser um canal também aberto para receber do trono da Tua glória, Senhor, direto na minha vida. Peça ao Senhor, querido, para que a tua mente não fique vagando. Peça ao Senhor que não venha pensamentos sobre a tua mente, coisas que vão te distrair. Esquece o telefone. Segura um pouquinho o banheiro, segura um pouquinho a água, porque quando você sai do seu lugar para você ir lá fora, você desconecta, querido. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração. Sabe por quê? Porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quero convidar você nessa hora, que você derrame o seu coração. Eu pedi a Paula para ela cantar esse louvor, que esse louvor é um louvor que mexe muito comigo, querido. É um louvor que nas minhas devocionais, no meu momento de adoração, eu coloco esse louvor e começo a adorar o Senhor. Eu falei, Senhor, às vezes nos falta palavras, às vezes nos falta tanta coisa, mas quando nós colocamos um louvor, quando nós entramos na presença do Senhor, nós começamos a adorar, o Espírito vem trazendo revelações sobre a nossa mente, o Espírito vem trazendo conforto sobre a nossa mente, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Faça a glória do Senhor descer nesse lugar nessa noite. Nós somos a única instituição nessa terra capaz de fazer o céu descer, querido. O único povo que conseguiu fazer com que brasas vivas, tochas como de fogo, sobre cabeça de pessoas, o Espírito Santo foi a igreja do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor de todo o teu coração, querido. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Senhor, nós liberamos o nosso coração nessa noite. Nós liberamos, Senhor, a nossa mente nessa noite, Espírito Santo, para que o Senhor Deus venha agir no nosso meio. Senhor, a Tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem, Senhor, do pecado. É o Senhor é quem convence. Não adianta, Senhor, eu falar. Pessoas ministrarem, se a Tua presença não for real no lugar, Senhor. Se o Senhor não estiver presente na casa. Por isso, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nessa noite. Nós damos total liberalidade para o Teu Espírito, Senhor, para que venha agir na minha vida. Senhor, me mostre, ó Deus, aonde eu estou errando. Me mostre as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Mostra, Senhor, para cada um nessa noite, ó Deus, aonde precisamos melhorar. Nós sabemos quais são as nossas dificuldades, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, nessa noite, abre um clarão na nossa mente nessa noite. Arranca tudo que não provém de Ti, Senhor. Nós viemos, às vezes nós pensamos que somos nós, mas foi o Senhor que escolheu para você estar aqui nessa noite, querido. Foi o Senhor que escolheu o visitante. Eu quero dizer para você, você acha que você escolheu vir a essa igreja nessa noite? Eu não conheço os visitantes, não conheço da vida de ninguém. Você acha que você saiu de casa e pensou assim: vou lá naquela igreja hoje? Querido, quero dizer uma coisa para você. Foi Deus que trouxe você aqui nessa noite, porque Ele tem uma obra na tua vida, porque Ele quer mudar a tua história nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós damos liberdade, Espírito Santo. Oh, aleluia. Santo. Para sempre, amém. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Para sempre, amém. Quero dizer uma coisa para você, igreja, para nós, para a igreja. Para sempre, amém. Se nós, a igreja, pudéssemos entender qual o tamanho, o privilégio desse momento de nós reunidos como igreja. Esse momento é o momento da igreja. Nós temos o culto de terça-feira, de oração e do estudo da palavra. Mas nem todos que era para estar, né, era para a igreja estar, mas nem todos estão. Esse é o único momento na semana a qual a igreja, a totalidade da igreja se encontra presente, junta e reunida. Esse é o momento de adoração sua, querido, da igreja. Esse é o momento da igreja se confraternizar, querido, como igreja, junto como igreja, de adoração como igreja, de oração como igreja, de petição como igreja, de rendição como igreja. Qual outro momento você me fala que nós temos juntos como igreja para adorarmos juntos? É um momento que nós temos que aproveitar, querido. Ah, Jesus, desperta-nos, ó Deus, nessa noite. Desperta-nos, ó Deus, nessa noite, que venhamos entender tamanha importância e tamanho privilégio de nós podermos estar reunidos juntos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Santo Deus, Santo. Santo é o Senhor, querido. Ele é santo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Se você não tem o que você orar, só fala para Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo.
Tu és santo, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nessa noite. Toda glória, toda honra. Oh Espírito Santo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Enche a minha vida nessa noite. Enche a minha vida nessa noite, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é teu nome. Louvado é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, a partir do verso 42. Amém? Creio que o Senhor escolheu esse texto porque a igreja está familiarizada com o livro de Atos, porque é o estudo, né? Que das terças-feiras, o livro de Atos. Então eu creio que a igreja está bem familiarizada com esse texto, porque vou dizer para você que não foi eu que escolhi, porque se eu fosse escolher, eu já tinha outra coisa preparada, mas então não foi eu que escolhi, e eu tive uma briga intensa com Deus por causa disso, porque, Senhor, porque o Senhor só escolhe eu para falar esse tipo de coisa, Jesus. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Caso você não goste de alguma coisa, você não brigue comigo. Vai para o joelho e pergunta a Deus se é da vontade dele ou não, porque eu fiquei brigando com ele a tarde inteira. Porque se fosse depender de mim, eu ia pregar outra coisa. E Deus mandou eu pregar isso. Então, assim, é melhor eu obedecer a Deus do que eu agradar os irmãos. Amém? Eu prefiro obedecer a ele. Amém? Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha que maravilha. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa singeleza de coração é humildade. Humildade, com humildade. Já viu as pessoas que falam assim: ah, eu não quero receber uma visita não, porque eu não tenho que servir? Isso aí é para essas pessoas que falam isso, que não vou receber um líder na minha casa, não vou receber um irmão na minha casa, porque eu não tenho o que servir. Lá em casa é muito humilde, ninguém quer saber como é a tua casa. Nós queremos fazer igual a obra de Deus aí, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava. Olha só que interessante, essa palavra aqui, ó, interessantíssima. Acrescentava. Quem que acrescentava? O Senhor. Aí, aonde que ele acrescentava? Aqueles de se salvar. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado e querido, nós queremos agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra não volta vazia jamais. Por isso, Senhor, nós queremos dar graça, louvar o Senhor. Meu Pai, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra nessa noite, ó Pai, para que o Teu Espírito venha agir em nós, que todo ego nosso, Senhor, que todo o nosso ego hoje seja jogado por terra, e que nós venhamos, ó Deus, nos arrepender, que nós venhamos nos quebrantar, Senhor, e nos derreter mesmo diante da Tua presença, Jesus, porque é isso que o Senhor anseia dos nossos corações. É o que eu oro a Ti,
em nome de Jesus. Amém? Poder assentar, querido. Muito obrigado, minha irmã. Queridos, esses dias, né? Domingo passado eu não vi o culto do domingo, mas eu fiquei sabendo que foi uma bênção a pregação de domingo passado. O Reinaldo pregou sobre Apocalipse, né? E nós sabemos que nós estamos vivendo, né, os últimos momentos da Igreja do Senhor Jesus na Terra. E nós estamos vendo também um sono da igreja. A igreja que eu estou falando é a igreja do Senhor Jesus por um todo, as igrejas em si. Estão vivendo um sono espiritual muito grande. As pessoas não estão se importando muito com as coisas. Sabe, o nosso dia, né, os dias estão muito corridos. Os dias estão muito corridos. Você entra numa segunda-feira, quando você pisca o olho, você está na sexta-feira. E assim, está muito corrido os dias. E as nossas atividades não deixam com que a gente pense em, essa semana eu vou fazer isso, aquilo outro, e acaba não fazendo, porque os dias estão correndo muito rápido. Agora, alguém já parou para pensar por que os dias estão correndo tão rápido? Nós temos as mesmas 24 horas, mas parece que não. Os dias estão correndo muito rápido, muito rápido. Alguém já parou para pensar nisso? Por quê? Por que os dias estão correndo tão rápido? E nós não conseguimos ver uma reação e ação da igreja. As nossas coisas seculares que nós precisamos, o nosso trabalho, né, o nosso emprego, as nossas coisas de casa, os nossos afazeres, tudo isso tem tomado muito, muito o nosso tempo. A internet, as séries, têm tomado o nosso tempo de uma forma que prendeu a igreja do Senhor Jesus em uma situação que é muito difícil de sair. Muito difícil de sair, está sendo difícil de sair. E com isso, nós estamos nos afastando, andando em direção oposta àquilo que Deus instituiu, aquilo que Jesus instituiu para a sua igreja. Nós estamos andando em direção contrária, nós estamos depositando nosso tempo em coisas na direção contrária do propósito de Deus. Mas então você quer que eu seja um beato da igreja? Você quer que eu esteja na igreja em tudo, em todos os eventos? Você quer que eu participe de todos os ministérios? Não estou falando nada disso. Eu não estou falando nada disso. Mas nós perdemos, existe algumas pessoas até que participam de muita coisa. Tem igrejas que fazem muita coisa, muitos eventos, muita coisa. Mas mesmo assim, não vive aquilo que o próprio Jesus instituiu, que iria fazer, que iria acontecer. Quero fazer um convite para você. Sábado que vem, nós vamos estar aqui no culto jovem. Vai ter um culto jovem aqui sábado que vem. E eu quero convidar você. Eu sei que esse mês nós estamos cheios de eventos. Sei que nós estamos cheios de eventos. Mas sábado, nós estamos em um propósito, eu, pastorzão lá atrás, nós estamos num propósito junto com a liderança dos jovens aí, e nós colocamos para Deus que nós queremos algo diferente. Então, e nós vamos falar sobre avivamento, e nós vamos falar sobre fases de um avivamento. E eu estou maravilhado, sabe por quê? Porque, até eu comentei com o pastor, né? Eu comecei a estudar mais a fundo sobre essa questão do avivamento, dos grandes avivalistas, dos grandes 4 avivamentos que já aconteceram. Comecei a estudar, querido.
eu mudei a minha mentalidade, a minha forma de orar, a minha forma de buscar a Deus, a minha forma de pensar. Entrei num processo de mudança, porque a palavra diz que é para você seguir e prosseguir em conhecer. Entrei num processo tremendo de mudança, e como tem sido bom para mim, como Deus tem trabalhado no meu coração, como Deus tem me mostrado coisas simples que eu não faço, coisas simples que eu não faço. Então eu quero convidar você, porque a gente tem a visão de avivamento, é que vai pegar fogo em tudo. A gente pensa em questão de avivamento, é nego saindo, pulando, quebrando cadeira, virando cambalhota. Quando se fala em avivamento, as pessoas pensam dessa forma aí. Mas não é bem dessa forma não, querido. Você vai ver, se você quiser saber mais a fundo, vem sábado que a gente vai explanar isso daí sábado melhor. Então assim, a nossa situação como cristãos, como igreja, nós estamos deixando muito a desejar. E isso é uma coisa que me chama muita atenção no livro de Atos. Eu gosto muito do livro de Atos. E nós vemos que Jesus deu uma ordem ali para aqueles discípulos, para aqueles que ficaram ali, permaneceram, aqueles 120, que provavelmente eram mais pessoas, mas foi diminuindo e até chegar a 120. E eles foram as pessoas que permaneceram, vamos colocar assim, foram os remanescentes que estavam ali. Ficai aí até que sejais cheios do Espírito Santo. Então assim, nós podemos ver que a igreja, o surgimento da igreja, ela aconteceu depois que eles foram o quê? Eles tinham um monte de gente covarde. Existia um monte de gente covarde, existia um monte de pessoas que não tinham comprometimento, que não tinham compromisso, existia um montão de pessoas que chegavam atrasadas, existiam pessoas que não era uma pessoa que você poderia contar, existia, igual nós temos, das pessoas que andavam ali com Jesus ali, existiam pessoas que não tinham comprometimento, tinha pessoas que andavam com Jesus só para ir, só para ver os milagres, tinha pessoas que andavam com Jesus só por causa do pão que ia comer, só para ficar observando. Existiam essas pessoas, existiam pessoas que não acreditavam, existiam essas pessoas, igual acontece hoje, igual tem pessoas dentro das igrejas assim. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus vai voltar? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que o inferno existe mesmo? Existem pessoas que elas não têm noção do que é a eternidade. Essa semana eu estava conversando com a Nicole, e eu falei com a Nicole assim: Nicole, você sabe o que significa eternidade? Ela, pai, eternidade é para sempre. Eu falei, para sempre. Para sempre. Mas você sabe que para sempre não tem fim. Sabe que para sempre não tem fim, sabe? Você sabe que se a gente não levar uma vida com Deus, de obediência, uma vida cristã verdadeira, e nós irmos para o inferno, onde a Bíblia fala onde o verme não morre, onde haverá choro e ranger de dente, onde vai haver consciência, você vai saber o porquê que você está lá, aonde você vai tentar morrer e não vai conseguir morrer. Aí, sempre, sem fim, a eternidade. Será que todo mundo tem essa consciência? Que você vive, nós vivemos nessa terra, e que nós vivemos aqui não é nada. Quem vive muito, vive, vamos colocar aí 100 anos. O que é 100 anos em relação à eternidade? Deus nos dá esse pouquinho de tempo para que nós venhamos nos prumar, nos alinhar, para que nós possamos viver uma eternidade ao lado dele, uma eternidade com paz, uma eternidade no paraíso junto com ele.
Já pararam para pensar nisso? Porque se nós pararmos para pensar, nós vamos nos posicionar, querido. Se nós colocarmos isso no nosso coração de bater e falar, opa, se eu fizer isso, eternidade, inferno, quero não. Não quero. E nós vemos que quando eles ficaram lá, aquele tempo, e foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, veio sobre eles, né? A Bíblia fala línguas como de fogo, tal, que eles viam isso. Muitas pessoas acham que essas línguas eram línguas estranhas, mas não eram língua estranha, eram línguas de idiomas, de lugares diferentes, porque existiam ali pessoas de várias outras regiões, existiam ali, até está aqui o nome das pessoas. Tinha pessoas da Judéia, da Mesopotâmia, do ponto da Ásia, pessoas da Capadócia, da Líbia, né, de Cirene, tinha ali pessoas romanos que residiam ali. Então assim, tinha judeus, tinha várias pessoas com idiomas diferentes, e eles que estavam lá eram galileus. Vamos colocar assim, galileus eram escórias de pessoas, eram as pessoas mais indoutas, pessoas, né, mais humildes em si, eram pessoas assim, e eles se admiravam porque, vamos dar um exemplo, né, de pessoas humildes, vamos botar assim na sua mente, não vou falar de lugar nenhum, nem de bairro nenhum, para não constranger ninguém, mas eu quero que você pense aí na sua mente, uma pessoa que você olha assim e você fala, caramba, essa pessoa é bem humilde, e de repente, essa pessoa começasse a falar inglês, francês, espanhol, e as pessoas, peraí, como é que essa pessoa está falando o meu idioma? Foi isso que aconteceu, querido. Não foi isso, pastor? Foi isso que aconteceu. O poder de Deus desceu sobre eles. E o que acontece? Quando desceu, que a igreja, né, que eles começaram, eles saíram, eles se sentiram maravilhados e saíram falando das maravilhas de Deus, falando do que Deus estava fazendo, e saíram falando. E o que acontece com isso? As pessoas acham que eles estão atordoados, uns acham que eles estão bêbados. Alguém viu antes a pregação de Pedro, a qual ele ganhou quase 3.000 almas? Alguém viu antes disso? Existiu antes? A Bíblia fala que Pedro faz um discurso impetuoso, com autoridade, cheio do Espírito Santo. Aquele que foi covarde, aquele que negou Jesus, estava um homem íntegro, cheio do poder de Deus e com a autoridade do Espírito Santo. Sobe, toma a palavra e começa a discursar. E as pessoas são impactadas e elas falam assim, como é que nós fazemos para seguir? Como é que nós fazemos para conhecer esse Deus? Arrependei-vos dos vossos pecados e vamos batizar. Quase 3.000 almas se converteram na pregação de Pedro, depois que foram cheios do Espírito Santo. E o que acontece? Vocês acham, nós achamos, sabe o quê? Que depois disso daí foi só maravilha. Depois disso foi só maravilha. Não, querido. Sabe o que aconteceu com as pessoas que se converteram? Sabe o que acontecia com as pessoas que se convertiam? Elas começaram a perder tudo. Elas começaram a ser perseguidas. Elas começaram a ser expulsas. Pessoas começaram a perder casa, terreno. Pessoas começaram a perder emprego. Mas não abandonavam Jesus. O amor de Deus, aquilo que entrou no coração delas foi tão forte, impactou tanto elas, transformou tanto a vida delas, que elas preferiram perder casa, perder fazenda, perder o que tivesse que perder. Muitos perderam a vida, mas não negaram e não abandonaram a palavra que entrou no coração delas. Não abandonaram. Vocês sabem, é por isso que fala aqui na Bíblia que aqueles que
que conseguiram ficar com propriedades, aqueles que conseguiram ter as coisas, esses foi o que eles venderam as fazendas, eles venderam aquele que tinha 2 casas, aquele que tinham mais que uma coisa, que ele não era útil para ele, que ele poderia viver sem aquilo. Eles venderam, sabe para quê que eles venderam? Quem sabe para quê que eles venderam? Para repartir com esses que perderam tudo. Foi para isso que eles venderam. Eles não venderam simplesmente e colocaram nos pés dos apóstolos, para os apóstolos ficarem ricos. Não foi por isso não. Eles venderam para suprir a necessidade daqueles que iam se convertendo. Aí sabe o que começou a acontecer? As pessoas de fora começaram a olhar, as pessoas de fora começaram a ver, espera aí, ele está vendendo a propriedade, trazendo, colocando para ajudar outras pessoas, pessoas que passavam necessidade, porque naquela época existiam muitas pessoas que passavam necessidade, muitas pessoas que eram pobres, muitas pessoas que andavam na miséria. Essas pessoas começaram a olhar aquilo ali, e falar: epa, eu quero isso para a minha vida, quero ser cuidado. Começaram a cuidar dos órfãos, começaram a cuidar das viúvas. Eles pegavam todo mundo para cuidar. Esse era o papel da igreja primitiva. Esse é o papel nosso como igreja. Esse é o papel nosso como igreja. Esse é o papel de nós como igreja. E nós vemos que as pessoas, a palavra diz que o próprio Senhor Jesus, acrescentavam os que iam de ser salvos. Você quer ver outra coisa? Esse ano, quero que você puxe na sua memória, quantas vezes nós como igreja nos reunimos em confraternização? Traz aí na sua memória. Quantas vezes? Que eu me lembro foi uma, no evento dos casais lá em casa, a igreja, que nós fizemos. A igreja. Uma vez. Ali eles falavam o quê? Estavam o quê? Todos os dias eles estavam juntos. No templo, nas orações, no partir do pão, nas casas. Não tinha igreja fixa. Não tinha igreja fixa. Sabe por que eles sabiam? Sabe por que eles sabiam que eles estavam precisando das coisas? Vocês sabem por que eles sabiam que o irmão estava precisando das coisas? Sabe por quê? Por quê? Porque ele estava perto, porque ele estava todo dia, porque ele se reunia, conversava, orava e partia o pão. Quando você faz isso, você gera relacionamento. Pode ter pessoas no nosso meio passando por dificuldade e ela não vai chegar aqui, ela não vai falar. Ela não vai falar. Não vai falar. Mas se eu tiver o relacionamento, eu vou saber. Eu vou saber. Ou ela vai se abrir comigo porque eu tenho intimidade e relacionamento. Às vezes, nós vemos pessoas falarem assim: você quer ver? Sai daqui, e falava que eles faziam, prodígios e milagres. Sai do capítulo 2 e entra no capítulo 3.
Pedro e João vão para a oração das 3 horas. Aí quando eles estão passando pela porta do templo, tem um coxo, todo estrupiado, com o pé todo errado. Foi pedir eles uma esmola. Pedro vira e fala: não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Essa semana eu fiz a pergunta lá no meu trabalho, né? Tem uns crentes lá e tal, e essa semana eu estava conversando na hora do almoço lá, né? Nós conseguimos, com a diretoria lá da empresa lá, nós vamos fazer uma praça lá na empresa, na hora do almoço, para nós fazermos estudo. Na hora do almoço, nós conseguimos isso não, vocês podem fazer, vocês podem estudar, não, porque a gente gosta de estudar a Bíblia e tal, e pá. Aí já começaram assim: não, poxa, eu não sou crente não, mas eu gosto. Então, nós vamos ganhar um bocado de gente lá dentro, e vamos converter os crentes que estão lá também. E eu estava falando, né, na hora do almoço lá, sobre isso. Você acredita que o que Pedro fez aqui é para os nossos dias? Perguntei para ele: você acredita? A igreja acredita que é para os nossos dias? Acredita? Ele: acreditar, eu acredito. Eu falei: mas por que não acontece? Mas será que o Deus é o mesmo Deus de hoje? Será que o Deus é o mesmo Deus de hoje? Ele falou assim: eu acho que é. Eu acho que é, mas a gente não vê essas coisas acontecendo aqui, no nosso meio. Por que a gente... Eu falei assim: mas por que a gente acha só o fulano, o ciclano, o beltrano, ou lá, que acontece? Não, é porque os caras, né? Exige muita coisa que nem combina, não sei o que, parará. Eu falei assim: eu já vi manifestação do poder de Deus, cara. Eu creio. Eu falei assim: eu creio. E a Bíblia fala o seguinte, que essa geração, né? E todo mundo fala que essa geração nossa é uma das piores gerações. Piores gerações. Desculpa, a Bíblia não fala que essa é a pior geração. As pessoas falam que essa é a pior geração. Essa é a pior geração. Mas a Bíblia fala que essa geração que as pessoas acham, que às vezes nós também achamos que é a pior geração, é a geração que fala que vai derramar o Espírito Santo, aonde os velhos sonharão, os jovens terão visões. É para essa geração. Se for a pior, para o mundo, não tem problema. Mas para Deus, é a geração que Ele vai derramar o poder dEle. É a geração que Ele vai derramar o poder dEle. Mas por quê? Por que acontecia na época daquele povo e não acontece? Será que Deus amava mais eles do que nós? Será que Deus amava mais aquele pessoal do que nós? Eu creio que não. Mas eu creio que aquele pessoal amava mais Deus do que nós. Aquelas pessoas amavam muito mais Deus do que nós. Aquelas pessoas entregavam muito mais para Deus do que nós. E é por isso que não acontece. É por isso que não acontece. Nós precisamos amar mais a Deus. Aquelas pessoas abriam mão de tudo e largavam tudo pelo amor de Deus e pelo amor às pessoas. E nós largamos Deus por amor de tudo que nós temos. Muitos de nós abandonamos Deus
por aquilo que a gente tem, ou que acha que tem. Abandonamos Deus. Quantas pessoas nós não vemos que abandonaram Deus por causa de casamento? Quantas pessoas por causa de relacionamento? Por relacionamento conjugal, de julgo desigual. Quantas pessoas preferiram ou o marido, ou o namorado, ou a namorada, em vez de Deus? Quantas pessoas preferem o mundo? Quantas pessoas preferem o vício do que o amor de Deus? Isso eu estou falando de pessoas que são ímpias. Agora, de nós, da igreja, quantos de nós preferimos as coisas que nos dá bel prazer? Nós, eu também. Eu estou falando igreja porque eu faço parte da igreja. Quantas coisas nós não escolhemos ao invés de escolher aquilo que Deus quer que nós venhamos escolher? Quantas decisões que nós poderíamos tomar que ia mudar talvez a história, a vida de alguém, e nós não tomamos atitudes, não fazemos, com medo de perder, com medo de levar prejuízo. Quantas pessoas estão com seus armários abarrotados de coisa? E nós, o que falta em nós é o olhar, a sensibilidade de nós olharmos. Sabe por quê? O Espírito testifica, querido. O Espírito testifica. Deus conhece o coração. Quando nós passarmos a colocar o coração ao coração, Senhor, me mostra alguém. O pastor que veio na semana passada, no sábado, ele falou muito sobre você doar, né? Sobre semente, sobre você semear e tal. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Aqui na nossa igreja, nós temos pessoas que vivem isso. Nós temos pessoas que semeiam. Você não sabe, talvez, mas existem pessoas que vivem frutos que semearam. Que vivem frutos que semearam. Existem pessoas que olham, eu estou falando porque eu já vi, já me compadeci, já se compadeceram comigo, e sem ninguém saber, a pessoa olha, fala assim, você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Teve um irmão que veio, primeiro culto, segundo culto, acho terceiro culto. Não, isso não é reparar não, tá? Estava com o sapato rasgado. O irmão foi abençoado com um tênis. Isso é papel da igreja, é sensibilidade, é a necessidade do irmão. Talvez o irmão não está conseguindo comprar o tênis. Necessidade. Vou falar uma coisa para você. Teve uma vez que eu já passei muito perrengue na minha vida, querido. Muito perrengue. Para você ter uma ideia, sabe o que eu pedi a Deus? Eu não tinha dinheiro, sabe para quê? Para comprar um desodorante. Tinha acabado o meu desodorante e eu não tinha desodorante. Um desodorante eu não tinha. E o David, que era aqui da igreja aqui, o David ia sempre lá em casa. O David ia final de semana lá para casa direto. O David ia. E o David foi lá para casa um sábado. Aí o David chegou lá em casa e falou: Léo, rapaz, o David é muito tímido, né, para falar. O David é muito introvertido assim. Aí ele, cara, eu vim com um troço incomodando, e eu passei na farmácia, eu falei, pô, eu vim, você me perdoa, você me desculpa, é uma coisa assim, muito simples, muito singela, mas cara, olha, eu queria te dar um negócio. Falei, o que foi, cara? Aí ele, poxa, olha só, todo cheio de vergonha, pegou um desodorante e me deu. Falei, cara,
Você não sabe da coisa. E era, já lembra aquele desodorante que tinha lenhador, matador? Os homens aí vão saber o que eu estou falando. Que era, né? Ele me deu logo o matador. para acabar mesmo com cesada. Aí você vê, era uma coisa simples, singela demais. Singela demais. Mas a igreja, a necessidade, sensibilidade, ele teve a sensibilidade, sem eu falar nada com ele teve a sensibilidade, e Deus, o Espírito Santo tocou nele e falou: ó, meu servo está precisando lá de um desodorante, vai lá dar um desodorante a ele. Vai lá e dá o desodorante a ele. A pastora uma vez falou comigo assim: Léo, tem um irmão na igreja que está precisando de roupa, exclusivamente de calça. Lembra disso, pastor? Ela falou assim: ó, mas a única pessoa que tem o corpo igual ao do irmão, mais ou menos, é o seu. É você. Então, assim, estou vindo te falar. Tá bom, pastor. Queridos, tinha comprado na calça novinha. E olha que eu demoro muito para comprar calça. Muito. Minhas calças duras. Tinha comprado na calça novinha. Aí eu falei assim: poxa, eu comprei a calça nova, eu tenho uma semi-nova. Aí na hora que eu fui pegar a calça, estava boa também a calça. Aí eu fui pegar a calça no guarda-roupa. Falei: a pastora falou, então assim, vou levar. Peguei umas camisas que a Renata sempre, né? Agora não faz mais. Mas ela fazia muito camisa social para mim assim, fazia muito camisa. Peguei umas camisas minhas. E fui lá no guarda-roupa para pegar a calça. Aí falei: vou dar essa calça aqui e tal, botei na bolsa. Pá. Por que você vai dar essa daí? Não. Quero que você vai dar a nova. Eu nem usei, pô, é por isso mesmo. Por isso que você não usou. Aí você não teve nem apego ainda por ela. Nem sabe como é que vai ficar no seu corpo. Então, é aquela lá, não é essa daí não. Ele não quer calça com o seu cheiro, quer calça com cheirinho de novo. Vai lá, peguei a calça, falei: já que é isso que o senhor quer, peguei a calça. Eu sou um cara que gosto muito de tênis, sapato e tal, essas coisas. Ei, querido. Olhei para alguém, e às vezes falo: é fulano, vai lá e dá. Vou lá, querido, abençoa. Nós temos que passar a ter essa sensibilidade, porque isso é igreja. Isso é igreja. Nós precisamos ser uma igreja. Eu não vou falar tratada, porque uma vez eu fui falar a questão de tratamento. Sabe o que a pessoa falou comigo? Eu preciso falar sarada. Fui falar assim: você precisa ser tratado. Ele falou: eu não sou bicho para ser tratado, que é tratado é bicho. Vai lá e trata do bicho. Ele falou comigo, a pessoa falou isso comigo. Eu falei: não, é tratado no bom sentido. Ele falou: não, então vamos falar sarado então. Aí só falta alguém falar: mas então sarar porque está doente. Mas estamos doentes, precisamos ser sarados. A igreja do Senhor precisa ser. Então assim, nós precisamos ter essa sensibilidade de viver como igreja. Isso, mas você está querendo que eu venda meu carro? Eu tenho 2 carros. Você quer que eu venda meu carro para me entregar um carro lá nos pés do pastor? E aí? Que carro que você tem? Que você tem 2. Se Deus mandar você vender, você não vende não? Se Deus mandar você dar, você não dá não? Não dá. Olha, querido, as nossas coisas, e nós queremos, olha só, nós estamos fazendo evangelismo, né? Nós estamos fazendo evangelismo. Se converter 100 pessoas, você está preparado para cuidar de alguém? Você está preparado para cuidar de alguém? Você está preparado para o pastor chegar para você e falar assim: irmão, chega aqui, eu preciso que você cuide dessa pessoa, discipule essa pessoa, que você ande com essa pessoa. Se o pastor precisar disso daí,
Com quem que ele pode contar? Hã? Com quem que ele pode contar? Ou as 100 pessoas vai para ele? Ou vai dividir comigo, ele, pastor Nilo, Renato, lá, a liderança da igreja? Vai cuidar de 100 pessoas? A nossa mentalidade como igreja é totalmente equivocada e errada. Se nós formos olhar, quem estava na casa uns dos outros? Era o quê? Eram os irmãos, não era? Não eram os irmãos? Os líderes, os apóstolos, ali fala que eles perseveravam na doutrina. Sabe qual era o papel dos apóstolos? O papel dos apóstolos era uma comissão a qual eles direcionavam ali. Um cuidava de uma área, um cuidava de outra área, o outro cuidava de outra área, o outro era responsável pela palavra, o outro era responsável pela reunião de oração. Era dividido a parte administrativa entre eles. Agora, como o pastor vai cuidar da área administrativa da igreja, como o pastor vai cuidar da casa dele, como o pastor vai cuidar da liderança da igreja, e ainda cuidar dos 100 que vão chegar? Fala aí para mim. Quando você vê um rebanho de ovelha, tem lá o pastor da ovelha, não tem? Vou falar um negócio aqui meio... mas vocês vão entender. É o pastor que faz gerar a ovelha? É o pastor que faz gerar? Quem é que gera a ovelha? Quem gera a ovelha. Então eu quero dizer uma coisa para nós. Se a igreja não cresce, a culpa é de quem? A culpa é do pastor, né? Porque é ele que gera a ovelha. Não é? A culpa é de quem então? Deu para entender por que a igreja não cresce? Deu para entender por que a igreja não cresce? Deu para entender por que não está cheio de gente aqui dentro? Porque na minha visão, ele não é pastor. Assim, o dom dele, ele é um evangelista nato. O pastor. O dom dele é evangelismo e um dom de mestre tremendo. Deus colocou um homem que ama evangelizar, um homem que ama ir para a rua, um homem que pastor, vou não, tem vergonha, mas eu não tenho não, vou lá. Abre caminho. Mas quem gera a ovelha é a ovelha. Nós podemos ver o seguinte, um spoilerzinho para a semana que vem. Olha só. Todo avivamento não começou do dia para a noite. Todo movimento de avivamento, primeiro vem a oração. Porque avivamento é o mover de Deus com a igreja. Deus não vai avivar o mundo, gente. Talvez nós estamos esperando Deus avivar o mundo. Deus não vai avivar o mundo. O avivamento é para a igreja. Para a igreja. O avivamento é para os santos, para os salvos. O avivamento é para isso. Agora, quem vai impactar o mundo são os avivados, a igreja. Deus move na igreja e a igreja move o mundo. É dessa forma. Mas se nós não formos avivados, vai ser só, igual a palavra fala, vai ser só sino que tine. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você.
algodão doce não converte ninguém, bazar não converte ninguém. Isso são estratégias, mas se não tiver pessoas, aonde as pessoas olhem, aonde você tem uma palavra, onde você tem o testemunho, onde você tem o prazer, se não tiver a palavra, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala que quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo. Se nós não tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós não vamos convencer ninguém. Ninguém, queridos. Ninguém. O evangelismo é semana que vem. Quantos aqui estão orando pelo evangelismo de semana que vem? E você vai para a rua. Você vai de pelotão de frente. Você vai ter, mas vai estar fulano, ciclano e beltrano, beleza, mas o pastor não vai poder estar do seu lado todos os momentos. Você já parou para pensar, se você pegar alguém para evangelizar, que começar a te perguntar, que começar a falar, começar a te questionar, você pode não ter um conhecimento tal de palavra, mas se você for cheio da presença de Deus, você vai impactar aquela pessoa, porque não é por você. Você não vai, se nós tivermos a mentalidade de ir para o evangelismo como passeio, vai ser difícil, querido. Nós precisamos avivar a nossa alma. E o que eu estou falando não é você ficar enfiado dentro da igreja, não. É lá na sua casa. É você mudar a postura de como você buscar Deus. É você começar a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero me compadecer das pessoas. Jesus, eu quero trocar esse tempo aqui que é ocioso, porque a gente fala que não tem tempo. Mas tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para a série. Não estou falando que você não possa mexer, não estou falando que você não pode ver, não estou falando isso. Mas tem gente que vê 8, 7 capítulos de uma série. Divide pelo menos. Mas eu não tenho paciência para ler, não tem problema, só com o fone no ouvido. Tem Bíblia em áudio. Ouve, pelo menos se você não consegue ler, ouve a Bíblia. Ouve e fica com o teu Espírito Santo. Trabalha na minha mente, trabalha no meu coração. Vê se há em mim, oh Deus, uma oração que eu faço muito durante o dia: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Jesus. Se tiver, me mostra. Se o Senhor puder arrancar, o Senhor arranca, eu te dou liberdade. Mas se for que eu tenha que arrancar, que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. Isso que nós precisamos falar com Deus, querido. Isso que nós precisamos buscar em Deus. Se Jesus voltasse hoje, como estaria a nossa vida? Como estaríamos nós diante de Deus? Eu quero viver, eu já coloquei isso diante de Deus. Falei: Senhor, eu quero, se eu faço parte dessa geração aí, dessa geração a qual o Senhor, eu posso ser, Jesus, eu posso ser a geração ruim, posso ser a geração fraca, posso ser, mas Jesus, eu vou me apegar na Tua promessa. Vamos pegar na Tua promessa. Senhor, eu quero que o Senhor derrame sobre a minha vida. Eu quero fazer parte dessa geração em que vai mover o mundo. Geração que vai impactar o mundo. Mas para eu e você impactarmos o mundo, nós primeiros temos que ser impactados pelo poder de Deus. Viver experiência. O que eu estou falando de experiência é experiência com o Espírito Santo mesmo. Não estou falando para você pular, saltear, não. É experiência, você e Deus. Você e Deus no seu quarto. Faça o teste que eu estou falando para você. Chegue na tua casa, fala assim: Senhor, olha só, a partir de hoje eu quero me comprometer com o Senhor, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor, Deus, toque em mim. Eu quero que o Senhor mude a minha forma de pensar. Senhor, eu não consigo desagarrar das minhas coisas. Espírito Santo, faça com que eu me desagarre. Sabe por quê? A Bíblia fala que até nossa vontade mesmo, nós não adoramos a Deus. A Bíblia fala que até a vontade de adorar a Ele vem dEle.
Vem dele. Então não é vergonha você falar para Deus: eu não consigo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, sozinho eu não consigo. Isso nós temos que fazer com ele. Isso que nós temos que colocar diante dele, sermos sinceros com ele. Sermos sinceros, falar: Senhor, eu preciso, Jesus. Porque, querido, essa igreja, ela vai encher a partir do momento que nós nos posicionarmos para cuidar das pessoas que vão chegar aqui. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai matar o nosso pastor. Nós vamos matar ele. Nós vamos matar ele. Você quer ficar sem pastor? Eu pensei que alguém ia falar amém. Vai cair tudo nas costas dele. Vai cair tudo nas costas dele, uma responsabilidade que é nossa. Uma responsabilidade que é nossa de cuidar. Que é nossa de gerar. Você quer ver uma coisa? Olha só, uma coisa simples. Uma coisa simples. Fui fazer um serviço lá em casa. Tinha um rapaz que eu conheci numa obra, e o rapaz veio lá da Bahia. E estava aí sozinho, ele, a esposa e o filho, não conhecia ninguém, não tinha relacionamento com ninguém, só no trabalho. E ele foi fazer um serviço lá em casa, e eu comecei a conversar com ele. Comecei a falar com ele, né, do trabalho da igreja, comecei a falar com ele da questão de casal, e a esposa dele, fechadona, foi lá buscar ele, e a gente tentou, né, ser agradável, tal, e eu comecei a falar com ele do curso de casais, dos encontros dos casais que nós tínhamos, tal, e falei com ele assim: ó, nós vamos ter um encontro maneiro, vai ser um encontro junino, tal, junino, festa da roça, o nosso encontro. Aí ele falou assim: rapaz, se você me convidar, eu vou nesse encontro. Falou comigo assim: se você me convidar, eu vou. Eu falei: não, então eu te convido. Ele falou assim: ó, você vai me convidar mesmo? Eu falei: vou te convidar. Tinha o contato dele. Passou 3 semanas, ele me mandou mensagem, falou assim: ó, não me esquece de convidar para o encontro. Eu falei: não, rapaz, não vou esquecer não, pode ficar tranquilo que eu vou te convidar. Olha só que maravilha, o cara querendo que eu convide ele, olha. Às vezes a gente fica mandando um montão de mensagem para os outros, o nego olha assim, fala que vai na hora, mas depois você manda mensagem, o nego olha, nem te responde, né? Ele mandou de novo depois, chegando perto, ó, não esquece. Eu falei: não, pode deixar que eu não vou esquecer não. Chegou no dia, mandei a mensagem para ele, falei: ó, vai ser tal hora, assim, assim, assado. Ele falou assim: eu vou. Ele veio para o encontro, chegou aqui, recebeu e falou: cara, nunca tinha participado de um negócio tão maneiro de casais e tal. Eu falei com ele: ó, nós vamos começar um curso. De casais, vai ser legal, tal. O cara que dá o curso é muito introvertido. O cara, não sou eu, é o Vitor, né? É o Vitor, faz um montão de bobeira, você vai gostar e tal, pá. Ele falou assim: eu vou me inscrever no curso. Se inscreveu no curso, né? Veio a primeira lição, veio a primeira, a segunda, faltou 2 lições seguidas, que estava trabalhando lá em Itaipava. Eu falei: ih, rapaz, ele vai desistir do curso, faltou 2 lições seguidas, vai desistir do curso. Aí ele me mandou mensagem, falou: ó, você me perdoa, mas é porque eu estava trabalhando em Itaipava, estava chegando 8 horas da noite, não deu para eu ir no curso, mas semana que vem eu estou no curso. Eu falei: tá bom. Essa semana foi a lição de perdão. E o ministrante, como é muito introvertido, né, deu uma rasteira santa neles essa semana. E a gente começou a falar o finalzinho ali, tal. Ele virou e falou assim: a gente estava falando sobre casamento, né, que eles não são casados civilmente, eles só moram juntos. E o Vitor, né, a gente falando ali e tal, sobre casamento. Aí o Vitor falou assim: não, vocês precisam casar, tal. Eu falei assim: ó, vou dar o espaço para vocês casarem, a festa pode ser lá em casa. Aí eu falei assim: ó, nós vamos conversar com o pastor isso daí, para nós fazermos esse casamento. Não, eu quero sim. Aí o Vitor: o que falta para vocês receber Jesus na vida de vocês? Aí ele: não, eu até tenho Jesus no meu coração. Aí o Vitor: olha a estratégia, ó, olha a estratégia. Você tem para você, e publicamente, você tem? Você já confessou publicamente?
Você está dentro de você, mas e publicamente? Aí ele, não. Ó, Vitor, e o que impede de você aceitar Jesus publicamente? Aí ele, nada. Ó, Vitor, você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Os dois levantaram a mão. Ganhou um casal essa semana para Jesus no estudo de casais. Assim como o Walter está aí, é fruto do casais, de você evangelizar. Por quê? Quando há relacionamento, você imagina, olha só, você imagina, se cada um que está aqui nessa noite, cada um, esse casal aqui, lá no começo do ano, na virada do ano, eu coloquei um pedido ridículo para Deus. Eu até falei com um rapaz essa semana isso. Falei, é um pedido miserável, ridículo da minha parte. Mas eu falei assim, eu vou começar assim, Senhor. Vou começar assim. Um dos meus objetivos esse ano era ganhar um casal. Um casal. Que não era da igreja. Era um casal. É um objetivo medíocre para um ano, não é? Aí o cara falou assim comigo, que isso? Medíocre, são 2 almas. Queridos, se nós trabalharmos, se nós formos medíocre, né, o pastor já explicou aqui muitas vezes, é média, não é inferioridade, é média. Você imagina se você pede ao Espírito Santo estratégia e você começar a falar de Jesus para uma pessoa, uma pessoa, nós somos 100, mais ou menos, né? 150? Vamos botar aí, nós somos 150 pessoas, 150 membros na igreja. Se cada aquele seu melhor amigo, aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que está sempre contigo, não precisa ir atrás de nego estranho não, querido, aquele que está aqui do seu lado, se você falar de Jesus para ele, se você ganhar ele, ano que vem nós vamos ter quantas pessoas? Aí eu te pergunto, e o Senhor acrescentava os que iam de ser salvos. Vai precisar ir para a rua fazer evangelismo? As pessoas vão fazer o quê? Vão se achegar. Só que nós não conseguimos entender essa mentalidade e achamos que é muito difícil. Não é. Isso não é difícil. Difícil é ter uma vida de experiência com Deus, porque se você tiver uma vida de experiência com Deus, vai se tornar fácil, porque a obra não é sua, é do Espírito Santo. Você não vai convencer ninguém, quem vai convencer é o Espírito Santo. Você é igual Jeremias, não sei falar, não sei me expressar. Moisés, eu sou gago. Moisés, quem vai falar é eu. Jeremias, quem vai falar é eu. Só abre a tua boca e se posiciona onde eu quero. Se eu e você nos posicionarmos onde Deus quer, quem vai fazer a obra é Ele. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. E eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você hoje a receber algo diferente. Quero desafiar você a receber algo diferente da parte de Deus nessa noite. Quero desafiar você. Quero convidar você a vir primeiro para os nossos visitantes. Se entrou alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou, talvez você fale assim: eu tenho Jesus no meu coração. Você é uma pessoa boa, uma pessoa legal pra caramba, e você realmente ele está aí no seu coração. Mas a Bíblia fala que aquele que aceitar publicamente. Eu queria fazer um convite para você. Eu não estou, igual nós falamos para o Kleber, a gente não está te apresentando igreja, nem religião, porque a igreja não vai poder mudar a tua história, muito menos a religião. Mas uma coisa eu te garanto: Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a história da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu trabalho, do teu vício, da tua saúde. Jesus pode.
Jesus pode acabar com o diabetes, Jesus pode acabar com o câncer, Jesus pode, é só Ele quiser, Ele pode acabar com tudo. Pode, se você é uma pessoa depressiva, Deus pode acabar com a depressão, trazer alegria de volta. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, há formosura no seu rosto. Então agora eu quero fazer um desafio para você, igreja. Quero fazer um desafio para você. Quero fazer um desafio para você. Quero desafiar aqueles que querem assumir um compromisso diante de Deus, de uma postura diferente a partir de hoje. Quero convidar você. Uma postura diferente. Uma postura como igreja. Uma postura como... Porque nós queremos viver hoje resultado da igreja primitiva, mas nós não queremos viver como a igreja primitiva. Visitantes, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos ao Pai pela oportunidade que o Senhor ainda tem nos dado, nos concedido, de poder, Senhor Deus, com toda a liberdade, com todo o poder de expressão, ó Deus, anunciar o Teu reino, falar das Tuas verdades, das verdades espirituais que salvam, que curam, que libertam, que transformam a vida do ser humano, que, ó Deus, que dá a oportunidade de uma nova história. Deus, não queremos perder a oportunidade, Senhor Deus, de podermos estar salvando uma vida, de poder mudar a história de alguém. Deus querido, nos desperta, Senhor, aviva o nosso coração, desperta-nos como foi falado esta noite, ó Deus, para que vivamos, para que possamos estar resgatando, Senhor Deus, os Teus sonhos, os Teus projetos com aquela igreja primitiva. Queremos vivenciar tudo aquilo, Senhor Deus, em nosso meio. Queremos, ó Deus, podemos desfrutar, Senhor Deus, das ferramentas poderosas que o Senhor tem concedido à Tua igreja, para poder usá-las, ó Pai, contra o reino das trevas, para, Senhor Deus, a derrubar as portas do inferno, que não podes resistir contra a Tua igreja. Por isso, Senhor Deus, nos levanta, Senhor Deus, nos desperta, Senhor Deus, para que possamos nesse tempo, nessa geração, estarmos anunciando com poder e ousadia o Teu Evangelho. Assim, Senhor Deus, a cada casa, a cada família, a cada pessoa que se encontra aqui esta noite, eu te peço, Deus, a liberação da Tua graça, da Tua bênção, da paz gloriosa, maravilhosa do Teu Espírito Santo. Deus, nos proporciona uma semana de vitória, uma semana de conquista. É o que nós te pedimos, já agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Levante suas mãos e vamos dizer todos juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus.